Sejam bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai pular direto para um assunto super urgente: as forças sociais que estão literalmente corroendo a autoridade dos educadores. Mas a ideia aqui não é só apontar o problema, tá? Nós vamos traçar um caminho claro para o renascimento dessa autoridade. A educação passa por uma crise estrutural bem profunda e entender a raiz de tudo isso é, no mínimo, fascinante. Para que a gente possa mapear esse cenário todo sem se perder, nossa análise está dividida em 6 passos super práticos. 1. A crise da autoridade. 2. Cultura na modernidade. 3. A lacuna de legitimidade social. 4. Impactos na gestão de sala de aula. 5. Repensando a formação docente. E, por fim, 6. Reconstruindo a autoridade pedagógica. Então, vamos começar logo pela parte 1, a crise da autoridade, indo muito além daquela velha nostalgia. Sabe aquela ideia histórica da escola como um templo intocável do saber? Pois é, isso ficou no passado. Antes, o professor tinha o respeito garantido pura e simplesmente pelo cargo que ocupava. Era a regra do jogo. Mas hoje a história é outra. O que a gente vê na prática é uma mudança drástica, onde o respeito e a própria filosofia de ensino exigem uma negociação diária, exaustiva mesmo, diante de um público que está cada vez mais cético. O que nos leva à nossa segunda parte: cultura na modernidade, ou melhor, a era líquida. O sociólogo Zygmunt Bauman matou a charada aqui. Ele diz que as instituições perderam a capacidade de manter suas formas rígidas. Bem-vindos à modernidade líquida. E o que isso significa para a escola na prática? Significa que as hierarquias tradicionais simplesmente derreteram. A cultura do hiperconsumo e do individualismo tomou conta e, ironicamente, a educação muitas vezes acaba sendo tratada como se fosse um mero serviço de conveniência, uma mercadoria qualquer. É só pensar no contraste brutal que a gente vive hoje. Por um lado, temos uma estrutura escolar herdada lá do século XIX, rígida, pensada para o longo prazo e com conhecimento totalmente centralizado no adulto. E, em contrapartida, a realidade do século XXI batendo na porta: informação fragmentada, digital, instantânea e descentralizada. É uma colisão de frente, há um choque direto entre hábitos cognitivos moldados pelas redes rápidas de hoje e essa estrutura herdada do passado. Avançando agora para o terceiro ponto: a lacuna de legitimidade social e as suas falhas sistêmicas. Pensa numa verdadeira tempestade perfeita. Os educadores estão enfrentando um descompasso absurdo. A sociedade exige absolutamente tudo da escola, mas falta apoio financeiro estatal básico. A gente vê a mídia espetacularizando incidentes e gerando pânico, dinâmicas familiares que frequentemente batem de frente com a escola e uma ausência total de uma rede de apoio na saúde ou assistência social. Basicamente, a escola é forçada a absorver todas as tensões da sociedade sozinha, sem nenhum suporte. E quem paga a conta de todo esse apagão estrutural? Bom, quem está lá todo dia na linha de frente. O desgaste emocional do educador é imenso. A gente fala aqui de um isolamento profundo, um cansaço profissional gigante e uma vulnerabilidade institucional sem precedente. Fica a pergunta: como é que se mantém a autoridade pedagógica quando suas decisões são contestadas o tempo todo e não tem ninguém para validar a sua liderança? É sufocante. E é exatamente aí que entramos na parte 4, os impactos na gestão de sala de aula, o nosso novo campo de batalha. Tentar impor respeito pelo medo hoje em dia, esquece, isso não funciona mais. A saída que a obra de Paulo Freire aponta faz todo o sentido agora: a chamada autoridade coerente. É um modelo baseado na liberdade e no respeito mútuo. Significa ter firmeza para conduzir a turma, com certeza, mas garantindo uma abertura real ao diálogo. É separar completamente a autoridade pedagógica daquele velho autoritarismo engessado. Tendo isso em mente, a gente precisa entender de uma vez por todas que indisciplina e apatia não são só problemas de comportamento. Na verdade, são sintomas. São as respostas de uma geração hiperconectada a um formato educacional que parou de dialogar com a realidade atual. Hoje, o educador precisa justificar racionalmente os limites para os alunos, consolidando a autoridade não pela força, mas pela coerência. O que exige mudanças profundas, nos trazendo à parte 5, repensando a formação docente, focando na construção de capacidades. Para sair do problema e ir para a solução, precisamos repensar essa formação em 3 passos muito práticos. Primeiro, abandonar aqueles treinamentos teóricos, genéricos que acontecem totalmente descolados da realidade da escola. Segundo, implementar um desenvolvimento socioemocional prático, feito dentro do próprio ambiente escolar. E terceiro,
focar na mediação ativa de conflitos. É preparar o educador para as relações humanas reais que acontecem no corredor, no pátio, na sala. E olha só, tem um detalhe aqui que muda o jogo completamente. A verdadeira profissionalização exige respeito pelo tempo do professor. Capacitação não pode ser aquele sacrifício feito nas horas de folga. Estudo contínuo precisa ser integrado à jornada de trabalho regular e remunerada. O objetivo é criar uma comunidade de apoio local, que pensa junto, justamente para prevenir aquele esgotamento mental que a gente já comentou. O que nos traz a sexta e última parte: reconstruindo a autoridade pedagógica, a criação de um novo paradigma. Então, como resgatar esse respeito na prática? O filósofo Olivier Reboul resumiu isso de um jeito genial. A verdadeira autoridade é aquela que liberta e desenvolve a autonomia. Pensa bem, a legitimidade não se impõe por decreto. Ela é conquistada pelo rigor metodológico, pelo protagonismo intelectual. O professor não está ali para ditar regras vazias, mas para guiar os alunos rumo à independência intelectual deles. Mas reconstruir essa confiança é um trabalho constante, com um cronograma claro. Diariamente, estabelecer regras transparentes na sala de aula. Semanalmente, buscar o alinhamento coletivo com toda a equipe da escola, porque a força da instituição protege o professor isolado. E, de forma contínua, engajar as famílias como parceiras reais, corresponsáveis pelo processo. É assim que se constrói uma ponte sólida. Quando essa rede de apoio funciona e a competência técnica do educador é celebrada e amparada pela gestão, a mágica acontece. A sala de aula deixa de ser só lousa e cadeira e se transforma num baita laboratório vivo de experiência democrática e crescimento intelectual. É ali que o aluno se prepara de verdade para o mundo. E para fechar essa nossa análise de hoje, fica uma reflexão que não dá para adiar. Se a sociedade abandona os seus educadores, quem é que vai garantir o direito ao conhecimento das próximas gerações? Defender a autoridade pedagógica não é protecionismo, é literalmente proteger o futuro da própria aprendizagem. A escola é insubstituível. Muito obrigado por acompanhar esse raciocínio até aqui e a gente se encontra na próxima.